Usa tua filha com autoridade e poder. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Graças e paz a todos, amém? Amém. Pode melhorar. Graças e paz a todos, amém? Amém. Gostei da animação do pastor, gente. Glória. Botou a galera no chinelo aí, hein? Que isso? Feliz em estar com os irmãos mais uma vez, mais um ano. Queria parabenizar essa juventude, toda essa liderança, pela organização, pelo carinho que nos tem confiado, pela confiança no nosso ministério, uma vez mais, a pastora dessa casa, toda essa liderança, vocês estão incríveis. Que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. Prometo que eu não vou descansar, não vou tomar muito do seu tempo, porque eu quero voltar no que vem. Aí, primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2, verso de número 14. Se o tecladista puder me ajudar aqui, eu agradeço. Tecladista. Prometo que eu não vou descansar. Nós vamos a uma porção da palavra que Cristo tem nos confiado. Amém? Amém? Isso. Todos me ouvindo bem? Primeira carta de João, capítulo de número 2, verso de número 14. É o tema que fora proposto para essa noite. Eu quero parabenizar uma vez mais pela escolha do tema. Amém? Você não está proibido de glorificar e exaltar o nome do eterno e bondoso Deus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2, verso de número 14. Aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Joane Cristina, sou da Assembleia de Deus de Nogueira, pastor Dilson dos Santos, e ele tem abençoado o nosso ministério. Hoje me acompanha minha irmã, Vitória. Que Deus em Cristo te abençoe. Todos acharam, amém? Amém. Todos acharam, amém? Amém. Diz assim: eu vos escrevi paz, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens, porque sois me ajuda, porque sois mais uma vez, porque sois e a palavra de Deus está em vós, e vós vencestes o maligno. Escritor da carta ao João é o João apóstolo, o mesmo que escreveu o Evangelho de João. E eu quero rapidamente dividir um paralelo com você essa noite. Quando João escreve o Evangelho de João, foi o último evangelho a ser escrito. Haja vista que os evangelhos sinóticos já estavam sendo discorridos pelas igrejas há aproximadamente pouco mais de 20 anos. João agora está escrevendo o evangelho que leva seu nome com o intuito de que as pessoas acreditassem que Cristo era Jesus e que Jesus era o Cristo. João está escrevendo o evangelho agora para validar a veracidade daquilo que Jesus fazia e daquilo que Jesus falava. Então, vem comigo? João está escrevendo o evangelho num período em que ele está sozinho, pois todos os apóstolos já haviam morrido, e haviam morrido por meio do martírio, por amor ao evangelho de Cristo, por amor àquilo que pregavam, por amor àquilo que ensinavam. E João agora está escrevendo, diferente de Mateus, Marcos e Lucas, que tinham por objetivo enfatizar aquilo que Jesus fazia, enfatizar o ministério de Jesus, discorrerem sobre o ministério de Jesus. João está escrevendo agora não para uma narrativa do que Jesus fazia, mas com o intuito de enfatizar quem Jesus era, quem Jesus era na pessoa de Cristo. Haja vista que eles não acreditavam, alguns gregos não acreditavam que Jesus era de fato o Cristo, por não acreditarem, por exemplo, na encarnação. Eles acreditavam que o Espírito é 100% bom e a carne é 100% ruim. Por isso que eles não acreditavam no Jesus encarnado, não acreditavam na ressurreição, por não acreditarem que um Espírito 100% bom voltaria para uma matéria, para o corpo que era corrompido. Agora João está escrevendo o Evangelho
evangelho a fim de enfatizar que Jesus sim era 100% homem, mas também era 100% Deus. E por isso, no Evangelho de João, ele escreve uma narrativa para provar que Jesus é o Cristo. Haja vista que Cristo não era sobrenome, Cristo era título, Cristo era ocupação. João agora está escrevendo para o povo para dizer assim: esse é o Cristo que nós anunciamos, esse é o Cristo que nós esperamos, esse é o Cristo que vocês precisam crer para alcançar a salvação, que vocês precisam acreditar, que vocês precisam entregar a vossa vida para alcançar a salvação. E no Evangelho de João ele narra 7 milagres, haja vista que 7 simbolicamente é o número da perfeição. No Evangelho de João ele começa com a narrativa da água transformada em vinho, quando Jesus é convidado para o casamento. Também discorre sobre a cura do filho de um oficial, um homem que era cego de nascença, a multiplicação de pães e peixes, Jesus andando juntamente com Pedro sobre as águas, paralítico sendo curado em Betesda e a ressurreição de Lázaro. 7 milagres João narra, a fim de enfatizar que Jesus era Cristo, o Filho do Deus vivo. João também enfatiza 7 expressões de Cristo como sendo eu sou. E eu sou foi a forma que o próprio Deus se manifestou a Moisés lá na sarça ardente, lá no Êxodo, quando Moisés ouve uma voz chamando ele pelo nome, ele se volta e diz: agora eu me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça queima, mas não se consome. Ora, o pensamento de Moisés provavelmente era: só pode ser obra divina. Esse negócio está aproximadamente, diz historiadores, 7 dias pegando fogo e não se consome. Moisés volta para lá se perguntando: eu preciso conhecer quem ele é, eu preciso saber quem é, eu preciso saber quem é que está sob domínio, quem é que está operando tal fato. Quando Moisés se vira para lá, ele ouve a voz da sarça o chamando pelo nome. Pregadora, não entendi, eu discorro agora. Cada vez que você olhar para o céu, todas as vezes que a sua curiosidade te levar a Cristo dizendo: eu preciso conhecer quem ele é, eu preciso procurar saber quem ele é, se prepare para ouvir uma voz dizendo: venha a mim me conhecer, mas eu já te conheço e te chamo pelo nome. Eu já conheço a tua estrutura, eu já conheço a tua família, eu já sou do teu coração, eu já sou do teu pensamento. É por isso que é quebrada aqui toda a narrativa de pensamento dizendo: não posso me achegar a Cristo pelo milagre que cometi, não posso me achegar a Cristo porque ninguém na minha descendência deu certo, não posso me achegar a Cristo porque meus pais não criam nele, não posso me achegar a Cristo por conta de uma maldição que foi lançada, não posso me achegar a Cristo por uma palavra que foi liberada. Está caindo por terra agora tudo aquilo que você acha que pode te impedir de chegar a Cristo. Haja vista que Cristo está dizendo: pode se achegar até mim. Por quê? Porque eu te conheço antes da maldição que foi lançada, eu te conheço antes da palavra que foi liberada, eu te conheço antes dos teus pais te planejarem, eu te conheço ainda que os teus pais não tenham te planejado. Eu te conheço e te chamo pelo teu nome. O eu sou, João escreve 7 vezes. E as 7 narrativas Cristo diz: primeiro, eu sou o pão da vida, que sacia toda a sua fome. Eu sou a luz do mundo, que te tira da escuridão. Eu sou a porta que te leva para o céu. Eu sou o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que vem ao Pai não perecerá. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos que estão enxertados em mim. Tem mão levantada crendo nisso aqui comigo. Eu falei que eu não vou descansar. Tem alguém que de repente está se perguntando: que Jesus é esse que o conjunto canta, que Jesus é esse que o louvor canta, que Jesus é esse que o pastor ensina, que Jesus é esse que o líder prega. Jesus está dizendo para você: eu resumo, eu sou o Deus da tua salvação,
Se é para Jesus, aplauda mais forte. Se é por quem Ele é, aplauda mais forte, amor. João escreve o Evangelho para dizer: vocês precisam crer naquele que é. Para por aí? Não, gente. Ele era, Ele é. E para você liberar glória, Ele há de vir para buscar o povo que crê em quem Ele é, que crê no seu nome, que quer que Jesus cura, salva, batiza, liberta e leva para o céu. Aleluia, Deus. João escreve o Evangelho para que as pessoas possam crer em Jesus e serem salvos por Jesus. Agora a epístola ele não escreve no mesmo sentido, escute. O Evangelho ele escreve a fim de declarar quem Cristo é, para que as pessoas que não acreditavam passassem a crer quem era Jesus e serem salvos por Ele. Diferente do Evangelho, a epístola agora está sendo escrita não para quem precisava crer na salvação, mas para quem já era salvo. Então escuta, o Evangelho, a narrativa do Evangelho é: vocês precisam crer em Jesus para que sejam salvos. Agora na epístola João está dizendo: eu estou escrevendo para vocês porque vocês já conhecem a Jesus e precisam ter a certeza que são salvos. Eu sei que aperta um pouquinho, mas sabe qual é o problema de alguns da nossa geração? É que a gente até crê que é, mas às vezes a gente titubeia e não tem certeza que é. Vou de novo. Eu até levantei a mão, mas de vez em quando a gente desconfia se de fato somos salvos ou não. Aí João está dizendo: para eles eu escrevi para que conhecessem a Cristo. Para vocês eu estou escrevendo porque vocês já conhecem a Cristo. Eu sei que é um evento jovem, um culto jovem, mas João está com uma mensagem muito clara e objetiva aqui dizendo: acabou o tempo de não saber quem é. Acabou o tempo de não conhecer a própria identidade. Acabou o tempo de titubear em dois pensamentos. Não sei se sim, não sei se não. Quem sabe talvez. João está dizendo: eu deixei uma carta para vocês, para a igreja de modo geral, para dizer mais ou menos o seguinte: chega de duvidar de quem vocês são. Vocês são salvos em Cristo, crentes em Cristo, cantam em Cristo, adoram em Cristo, se vestem em Cristo, caminham com Cristo. A linguagem para quem precisa conhecer é uma, a linguagem para quem já conhece é outra. Sabe qual é o problema da minha geração? É que tem muita gente querendo ouvir como se precisasse conhecer, enquanto o céu está dizendo: eu te trato como alguém que quem já conhece. Eu sei que aperta, mas às vezes a gente quer ficar muito no raso, no básico, enquanto o céu está dizendo: cresça, porque você já conhece. Se levante, porque você já conhece. Se firme, se estabeleça, porque você já conhece. Uma juventude que, não estou dizendo vocês, mas de modo geral para a igreja, é que não sabe se é crente aqui dentro, mas não continua crente lá fora. Prega Jesus aqui dentro, canta Jesus aqui dentro, mas não dá testemunho lá fora. Na faculdade ninguém sabe que ele é crente, na empresa ninguém sabe que ele é crente, no bairro ninguém sabe que ele é crente. Se abrir as redes sociais, só o sangue de Jesus. João está dizendo: chega, acabou desse tempo de só ser aqui dentro e não ser da porta para fora. Eu vos escolhi, jovens, porque a palavra já está em vós. Eu vim essa noite pregar para uma geração que o céu não está olhando e está dizendo: me conheça. Eu vim pregar para uma geração que o céu está olhando e está dizendo: você já me conhece e eu já te conheço. Seja aqui dentro, mas seja lá fora. Cante aqui dentro, mas cante lá fora. Pregue aqui dentro, mas pregue lá fora. Viva aqui dentro, mas viva lá fora. Vista a camisa aqui dentro, mas permaneça vestindo a camisa do verdadeiro evangelho ao lado de fora. Aí João está escrevendo, e no capítulo de número 2 ele começa dizendo: filhinhos, não pequeis. Olha o conselho que João está liberando: não evita, fuja da aparência do mal. O Espírito gritou algo em meu coração um tempo atrás que ecoa até hoje. A grande ênfase da nossa vida
não é somente o testemunho que podemos dar de Cristo, mas é o testemunho que Cristo pode liberar a nosso respeito. Vou de novo. A problemática é que temos muito testemunho para dar de Cristo, mas será que Cristo tem muitos testemunhos para dar de nós? Lembra comigo de quando Satanás se apresentou diante de Deus para falar assim, ó, tá vendo o João lá embaixo? Aí Deus diz, tô vendo. Não, mas ele só tá assim porque o Senhor deu tudo para ele. Aí Deus, eu sei quem ele é. Homem íntegro, reto, temente a mim. E termina dizendo, e ele se desvia do mal. Eu sei que o Glória agarra, mas pensa comigo, que testemunho o céu pode dar a teu respeito. Não, no congresso ele cantou pra caramba, mas no TikTok tá jogando de ladinho. Não, no congresso ele orou pra caramba, vestiu a camisa, mas na faculdade a palavra torpe não sai da boca. A piadinha de duplo sentido tá no meio da rodinha, tá andando com quem não é pra andar, falando com quem não é pra falar, convivendo com quem não é pra conviver, fazendo aliança com quem não é pra fazer. Ou Cristo pode olhar a teu respeito e dizer, esse eu conheço. A minha filha se desvia da aparência do mal. Está no meio da Babilônia, mas a Babilônia não atinge ela. Está no meio do Egito, mas o Egito não atinge ele. O que ele é em cima do púlpito, o altar permanece queimando e sendo dentro dele. João está aconselhando, não pequeis. Por quê? Porque você já conhece. Ô gente, no Evangelho, para quem precisa conhecer, ele não está dizendo não pequeis, porque ainda não conhecem, já estão dentro de uma vida de pecado. Agora na epístola, ele está aconselhando para quem já conhece, evita, fuja da aparência do mal, reveja seus conceitos, passe uma limpa nesses contatos, reveja suas alianças, evita, não pequeis. Joane, mas eu pequei, então agora estou condenada? Estou condenada? Não. Cristo vai deixar de me amar? Não. Se pecardes, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Como funciona isso? Mais ou menos como a obra de redenção. A gente peca e diz assim, ó, estou indigno porque pequei. Aí Jesus se coloca diante do Pai para dizer assim, Pai, ele pecou, mas ele conhece a gente. Ele pecou, mas se arrependeu. Olha como as lágrimas rolam no seu rosto. Nunca mais ele vai fazer. Pai, perdoa, porque ele conhece a gente. Perdoa, porque temos um relacionamento. Perdoa, porque ele vai entrar no quarto de novo, vai dobrar o joelho de novo, vai clamar por nós de novo, vai se arrepender do pecado, vai levantar de novo e vai viver em santidade de novo. Agora no verso de número 14, a gente entra na palavra agora e eu não vou descansar. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens. Eu quero separar aqui a parte B com você. Eu vos escrevi, jovens. Eu vos escrevi, jovens. Eu vos escrevi, jovens. Porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós. Vamos separar essas três coisas aqui comigo rapidinho? Primeiro, João está fazendo uma declaração. Ele está liberando uma afirmativa. O que João está dizendo? Vocês são? Me ajuda, vocês são fortes. João está liberando uma declaração, uma afirmativa sobre a juventude, dizendo: vocês são fortes. Escuta, João não está dizendo vocês serão fortes. João não está dizendo vocês foram fortes. João está dizendo vocês são fortes. Sabe qual é o problema de alguns? É que está esperando envelhecer mais um pouquinho para começar a fazer. João está dizendo, faz agora que você é forte. Não, eu vou esperar ficar mais velho para aceitar o que o pastor me ofereceu. Não, faz agora que você é forte. Não, eu vou esperar ficar um pouquinho maior para ajudar a minha liderança. Vou esperar chegar num status maior para poder ter uma vida de oração. Vou esperar estar num nível maior para buscar com mais intensidade. João está dizendo, vocês são agora. Vocês são fortes. Vocês são? Vocês são? Tem gente que está falando sem acreditar no que está falando. Vocês são?
chega. E eu quero aqui agora, em nome de Jesus, eu jogo por terra toda palavra que diz que a nossa geração é fraca, que a nossa geração é falida, que a nossa geração não tem fé, que a nossa geração não vive uma vida em Cristo. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda palavra de maldição lançada contra essa geração, e fico com o que João disse: nós somos fortes, uma geração forte, uma juventude forte, uma geração de crianças forte, uma geração de irmãs forte, uma geração de pastores fortes, uma geração de líderes fortes. A nossa geração não é e não está falida. Mas João continua dizendo, primeiro ele libera uma declaração, sim ou não? Vocês são fortes, porque a palavra está em vós. Então olha aqui, que primeiro ele está declarando: você é forte. Mas você não é forte porque você quer ser forte. Você não é forte porque você tem menos de 30. Você não é forte porque você está na universidade. Você não é forte porque você canta bem. Você não é forte porque você fala bem. Você não é forte porque você prega. Você não é forte porque você é batizado com o Espírito Santo. Você não é forte pelo seu desejo de ser forte. Você não é forte porque você vai na academia e faz musculação 3 vezes por semana. Você não é forte porque teu sobrenome é legal. Você não é forte pela estrutura familiar que você carrega. Você não é forte porque suas condições financeiras são legais. Você não é forte porque você quer ser forte. Você não é forte porque esse é o teu objetivo. Você não é forte por quem você acha que é. João está dizendo, vocês são fortes. Por quê? Ou por causa da? Então perceba comigo que se João está dizendo que tem alguém que só é forte por causa da palavra, quem não carrega, não vive a palavra, não é? Eu sei que aperta, mas reclama com quem escolheu o tema depois. João primeiro libera uma declaração: vocês são fortes. Aí, se fosse nos nossos dias, João seria um pregador muito famoso, porque ele era um pregador muito famoso, né? Aí ele ia estar aqui não tá dizendo: gente, vocês são fortes pra caramba, ninguém consegue deter vocês, o inferno não vai parar vocês, a ideologia de gênero não vai alcançar vocês, a política não vai parar vocês, as maldições não vão parar vocês. Aí até jovem igual pombo, né? Todo mundo vou sair daqui. A João tá dizendo: não, calma, né? Por causa disso não, menino, pode ser bobo. Só é forte se tiver a palavra. Eu sei que agarra, mas vamos lá? Só é forte se cantar a palavra. Só é forte se viver a palavra. Eu sei que agarra, mas vem comigo. João está dizendo: sois fortes, porque a palavra está em. Não é forte porque a Bíblia está fechada na cabeceira da cama, não. Não é forte porque deixa a Bíblia aberta em Salmo 91 na sala pegando poeira, não. Não é forte porque só abre a Bíblia em momento de congresso e dias de culto, não. A palavra tem que estar em você. Então, para ser forte, eu não posso só segurar. Eu tenho que ler, tenho que meditar e tenho que viver a palavra. Sabe qual é o problema da minha geração? É que tem uma galera que nem para vir ao culto, prestar culto, se prepara. A pastora diz que eu posso falar. O camarada acorda meio-dia, toma café 1h da tarde, almoça às 4 e consegue chegar atrasado no culto. Pergunta se ele sabe o texto do tema do congresso. Às vezes nem abriu. Se agarra nos evangelhos, não consegue achar. Se a Bíblia não tiver marcação, ele vai pela musiquinha. Já não sei se... Ah, tá, esse aqui. Isso não é ter a palavra. Consegue cantar aqui: a tua palavra escondi, guardada em meu coração. Aí quando sai daqui pergunta: onde foi a palavra? Ih, rapaz, não sei. Qual foi o texto lido? Não sei. Que isso? Tem acesso à palavra, mas a palavra não te acessa. Eu vou ajudar. O problema da minha geração é que tem gente querendo ser forte pela força do próprio braço, mas Cristo está dizendo através de João: não vale a pena só ter acesso à palavra se a palavra não tem acesso a você. Não é simplesmente ler, é meditar na palavra. E a Bíblia nos recomenda somente 2 momentos de meditação: de dia e de noite, de noite.
está dizendo? Não adianta ter acesso se eu não aproveito o acesso que eu tenho. Não adianta uma liderança inteira buscar se você não aproveitou até agora o acesso que você tem ao trono. Não adianta alguém pensar em tema, pensar em camisa, pensar em cor, pensar nos louvores, resolver toda uma logística para dizer assim, ó, viva na palavra, ande na palavra, medite na palavra, cante na palavra, pregue a palavra, viva a palavra, se você não aproveita o acesso que te está sendo dado. João está dizendo, a palavra precisa estar em você. Quando algo está em você, não está só quando você deseja, está você querendo ou... Quando algo está tão intrínseco em você, já reparou quando a gente compra aquele perfume bom mesmo? Que você soa, o perfume está ali. Tu tira a roupa, o perfume está ali. Tu toma banho, o perfume continua ali. Onde você passa, denuncia o que você carrega, sim ou não? É assim que a palavra deve ser. Onde você passa, alguém tem que olhar e dizer, mexe com ele não, que ele é diferente, ele é crente. Onde você chega, a rodinha que está falando que não presta, tem que parar de falar, porque diz, o crente está chegando aí, ele não participa dessas coisas. Ele não canta as músicas que a gente canta, ele não participa das conversas que a gente conversa, ele não faz aquilo que a gente faz. Por quê? Porque você tem dentro de ti a palavra. Não é ter acesso e não usufruir do acesso, é valorizar o acesso que se tem. Então tem gente que está se achando forte demais, mas não está carregando ar, mais forte comigo, eu sei que dói, mas vai melhorar no final, mas não está carregando ar. Aí só me escreveu, lâmpada para os meus pés é a tua e luz para os meus caminhos. Então quem não tem a palavra, além de ser fraco, anda no escuro. Quem não tem a palavra não tem força. É Bíblia, é uma condição. Só são fortes porque tem desar. Então, se não tem a palavra, são. Se a palavra é luz para os meus caminhos, se eu não ando na palavra, eu não sei para onde eu estou indo. E para quem não tem objetivo, qualquer direção serve. A tradução de pecado é errar o alvo. Então, o que vai definir se é pecado ou não é o alvo que você está seguindo. E você só sabe para onde você está indo se você tem a palavra como lâmpada para iluminar o caminho que você está seguindo. Quem não tem a palavra, vive o nada a ver isso aí, pô, todo mundo faz. Nada a ver isso aí, fulano fez e não deu errado para ele. Mas quem vive a palavra, a verdade da palavra, vive para o que a palavra manda fazer, querendo ou não. É a palavra que nutre a força que a gente carrega. Por isso que João está dizendo, viva na palavra e permita que a palavra viva em você. Não é só ter acesso, eu vou enfatizar isso aqui. Não é só ter acesso, é aproveitar o acesso que se tem. João escreveu dizendo, vivifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Que palavra? João, lá no Evangelho está dizendo, no capítulo de número 1, no princípio era o verbo. O que é verbo? Palavra. E o verbo era Deus. Ele está dizendo, a palavra é Deus. Então não basta você visitá-lo, ele precisa habitar dentro de você. Ele é a palavra. Que palavra é essa? Essa palavra. Aproximadamente 66 livros. Aproximadamente 1.600 anos para ser escrita. Escrita por 49 escritores diferentes, em tempos diferentes, culturas diferentes, lugares diferentes, e nunca entrou em contradição alguma. Eu vi um vídeo essa semana de um cientista dizendo, eu era ateu.
E por ser ateu, eu decidi estudar a Bíblia. Demorei aproximadamente 9 meses lendo todos os dias. E ele disse no vídeo, o meu intuito era achar alguma diversidade entre os textos. Mas eu não encontrei nada. Oh, gente. É um cientista. Alguém que cresceu ouvindo e aprendendo. Deus não existe. E quando ele foi ver e analisar a Escritura, tentando achar nela alguma diversidade entre as palavras, alguma diversidade entre as profecias, ele terminou o vídeo dizendo: é impossível que quem escreveu e foi inspirado para escrever não conhecesse a eternidade de fatos que só estão descritos aqui e a gente ainda está descobrindo. Ilegal em 52 países, proibida em 22 países. E nós temos acesso e não usufruímos desse acesso. Nós temos acesso e não meditamos na palavra. Mal pegamos a palavra. Enquanto tem uma coisinha chamada Janela 1040, joga no Google depois, onde o nome de Cristo não pode nem ser mencionado. Aqui nós temos acesso direto a Ele. Você está num ar-condicionado, num banco confortável, e tem gente aqui que nem Bíblia trouxe. Que força é essa? Se não na palavra. A palavra que nós tanto rejeitamos é a palavra que muitos desejam e não têm acesso. A palavra que no ano de 303 Diocleciano liberou um mandado, uma lei dizendo: queima todo livro, todo pergaminho e toda a escritura que fale de Jesus. Aí você tem na sua mão o livro mais publicado de todos os tempos. Consegue ler textos e textos no Instagram. Consegue ler fofoca da vida de A e da vida de B, mas não pega na Bíblia nem uma hora por dia. Não consegue meditar 10 minutos por dia. Não consegue ter uma vida de devocional e quer ser forte. Paulo disse: quando penso que estou fraco, é aí que estou forte. Pela minha própria força, não, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando você pensar em desistir, é pela palavra que você não vai desistir. Quando você estiver diante da tentação, é pela palavra que você vai resistir à tentação. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas só dá para se sujeitar a Deus e para resistir mediante a palavra. Lembra comigo de Daniel e seus amigos? A mesa está preparada. Vocês acham que a comida era ruim? Não era nada. A mesa está preparada e tem 3 que tinham a palavra no coração, dizendo: eu não como. Mas está todo mundo comendo. Eu não como. Está todo mundo fazendo. Eu não faço. Está todo mundo prostituindo. Eu não prostituo. Está todo mundo mentindo. Mas eu não vou mentir. Por quê? Escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mais à frente, Nabucodonosor levanta uma estátua e está dizendo: todo mundo tem que adorar a estátua que eu fiz. Alegria e dourado ele. Todo mundo, da minha cara ali linda, em ouro. Quando tocar a música, vocês se prostram e adoram. Aí tem os camaradinhos que diz: eu não ajoelho. Tocou a música, tem alguém observando. Eu falei isso aqui a última vez. Aí alguém olha e diz assim: olha lá, ó, os crentes não se dobraram. Os crentes não se renderam. Os crentes não adoraram. Os crentes não fizeram o que está todo mundo fazendo. Esquisito esse povo crente. Quando perguntam a eles, eu imagino categoricamente que alguém guardou. Não, nós aprendemos com Moisés: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Que é isso? Eu tenho uma palavra guardada no meu coração. Eu sei o que Deus fez no passado, sei o que Deus faz no presente e creio fielmente no que Deus vai fazer no futuro.
fortes pela palavra. Glória a Deus. E quando a palavra está intrínseca em nós, gente, só a palavra que nos faz vencer a tentação. Prova isso agora. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, depois de 40 dias de oração e jejum. Sabe como ele venceu o diabo? No diálogo pela palavra. Quando o diabo disse: transforma isso, você está com fome, tem poder para isso, transforma essa pedra em pão. Jesus disse: está escrito. Aonde? Na palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Medite tanto na palavra, viva tanto na palavra, durma com a palavra, acorde na palavra, faça devocionais, mantenha tanto a palavra com você, que quando Satanás vier, você diz: pode retirar, Satanás, eu vivo na palavra, a tua palavra é a verdade é a tua palavra, eu não caio na tentação, eu me sujeito a Deus, eu resisto ao diabo. Por quê? Porque eu vivo na palavra, sou forte pela palavra, canto pela palavra, estou de pé por causa da palavra. E se a palavra está em mim, se a palavra vive em mim, e eu vivo na palavra, é a última vez que aperta, prometo. Eu não vivo aquilo que quero, eu não vivo aquilo que desejo, eu vivo aquilo que a palavra manda. E todo mundo aqui sabe que não é fácil viver o que a palavra manda. Porque quando a minha carne quer dizer sim, a palavra diz não. Quando a minha carne quer dizer não, a palavra diz não. Quem vive na palavra não deixa de perdoar porque está de bico. Perdoa, porque é mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem não vive na palavra diz: estou insatisfeito, vou largar o conjunto, vou sair da igreja porque não me deram a oportunidade, porque eu não falei o que eu queria falar, porque eu estou insatisfeito com fulano, porque eu estou insatisfeito com ciclano, não consigo perdoar fulano. Entra na igreja e sai da igreja sem olhar na cara do irmão, não vive a palavra. Mas quem vive a palavra vai dizer: eu estava até chateado com você, mas nós somos irmãos, somos corpos, estamos no mesmo propósito. Eu te perdoo, me perdoa em nome de Cristo, e seguiremos juntos rumo ao céu, porque vivemos na palavra. E quem vive na palavra não faz o que deseja, faz o que a palavra ordena fazer. Quem vive a palavra não é opção, vive uma vida em santidade. Mas ninguém está vendo, o dono da palavra está. Não, mas o líder não está aqui, mas o dono da palavra. O dono da palavra está no teu quarto. O dono da palavra está vendo essa telinha rolando. O dono da palavra está observando esses sites que está entrando de madrugada. O dono da palavra está vendo o tipo de conteúdo que você está consumindo. E quem tem a palavra vai dizer: eu até poderia, mas prefiro me abster, porque reconheço que sou jardim selado para adoração. A palavra está em mim. Eu sou a menina dos olhos de Deus, sou o rapaz dos olhos de Deus. Não vale a pena trocar uma eternidade com Cristo por 5 minutos de prazer. Mas fulano, você vai ficar para trás, vão querer deixar de ser seus amigos, você vai andar sozinho. Quem carrega a palavra tem autoridade para se levantar e dizer: eu nunca andei sozinho. Por quê? Porque a Bíblia é o único livro que deve ter meditado na companhia do próprio autor. Você não vai andar sozinho, porque o dono da palavra caminha contigo, anda contigo, tenta contigo, dorme contigo, fala contigo. Não tenha medo de perder pessoas, tenha medo de quebrar os princípios. Quantos na nossa geração, para não perder pessoas, estão quebrando princípios? Para não perder pessoas, não estão vivendo em santidade.
E pior, estão tentando mudar aquilo que é imutável. A Bíblia está desatualizada. Não, a palavra, esse livro, a palavra de Cristo é o mais atual de todos os tempos. Aqui eu sei o que aconteceu, aqui eu sei o que acontece, e aqui eu sei o que vai acontecer. E o que eu mais anseio e espero é guardar tanto a palavra, viver tanto a palavra, meditar tanto na palavra, que naquele grande dia eu escute: vinde bendito de meu Pai. Ah, meu Deus do céu, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E ver os portões celestiais abrir e ele dizer: vem, guardou a palavra, vem, meditou na palavra, vem, não quebrou o princípio, vem. Um dos textos mais lindos da carta das igrejas da Ásia. Mesmo tendo pouca força, escuta, tem força, mas de vez em quando fica pouca, porque seria hipocrisia dizer que você é forte o tempo todo, que você quer orar o tempo todo. Mentira. Às vezes você sai daqui com gás danado. É hoje que eu vou passar a noite orando. No meio do caminho tu já vai desanimando. É hoje que eu determino, em 3 meses eu leio os evangelhos todos. Passou uma semana, uma luta danada para tu abrir a Bíblia. Seria hipocrisia dizer que você é super forte o tempo todo. Mas João não está dizendo que tua força vai estar nível 100 todos os dias. Ele está dizendo: mesmo que seja pouca, você continua sendo forte por causa da palavra. Eu tenho aprendido na minha vida cristã que oração não é desejo, é hábito. Não espere ter vontade de orar para orar. Ore mesmo que não tenha vontade. Não espere ter vontade e oportunidade de santificar para santificar. Por causa da palavra, santifique a tempo e a fora de tempo. Quem vive na palavra, obedece. Tu acha que é fácil obedecer? Mas eu não concordei com fulano. Mas tu tem a palavra, obedece. Mas eu não concordo com o que o pastor disse. Está na palavra, obedece. Mas fulano está dizendo que se eu não fizer, a professora vai tirar meu ponto. Deus é o advogado justo e fiel que te recompensará. Mas não saia do caminho por causa da palavra. Qual é o caminho? A própria palavra. João escreveu no Evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem decide viver na palavra e quer que a palavra viva em você, não faz o que deseja, faz o que precisa ser feito. E se for para você guardar uma única coisa dessa mensagem, eu quero que você guarde: viva na palavra e faz o que precisa ser feito. A tua carne vai dizer que não, mas pela palavra faz o que precisa ser feito. Quando a tua carne disser que sim, pela palavra faz o que precisa ser feito. Quando tua alma disser não quero orar, pela palavra levante o espírito e diga: nós vamos orar, nem que seja 1 minutinho. Pela palavra faz o que precisa ser feito. Não quebre princípios pela palavra. Vive em santidade pela palavra. Tenha humildade pela palavra. Sabe qual é o mal? Eu preguei no lugar ontem que eu falei, o Espírito me impulsionou a falar. Sabe qual é o mal da nossa geração? É que tem algumas pessoas que se acham o alecrim dourado de Jesus. Só vai dar certo se for com ele. Só vai pra frente se o projeto for dele, se tiver a assinatura dele, se carregar o nome dele, a identidade dele. Ah não, quem vive na palavra entende. Eu respeito alguém que chegou antes de mim. Eu respeito um algo que já está dando certo antes mesmo de eu chegar aqui. Acrescente ideias, tenha humildade. Que é isso, Joel? Que humildade? A humildade que Paulo teve, enquanto os muitos estavam tentando olhar para ele e dizer assim: rapaz, tu é o cara mesmo. Sua pregação tem multidões aqui que estão sendo atraídas. Paulo se levanta e diz: não é por mim. Como assim, Paulo? É pela palavra que tu prega? Não é por mim. É pelo conhecimento que você carrega? Não é por mim. Como assim, Paulo? É pela palavra. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só está dando certo porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando tentaram jogar João lá em cima dizendo: você é um dos profetas, ele diz: não sou. Então você é Messias, ele
voz que clama no deserto. Poderia ter enchido o seu ego, poderia ter se inflado, mas a soberba precede a ruína, e quem tem a palavra entende: a glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, quem deu foi ele faz quando ele quer, da forma que ele quer, se ele quiser, conforme bem entender. Quem guarda a palavra não faz biquinho, porque Deus fez o que ele quiser. O Espírito soprou algo no meu coração dizendo assim, ó: Deus não é pai de filhos mimados. Vou rasgar. Pirraça você faz com sua mãe em casa, nem deveria, né? Mas com Deus? Porque se o senhor não fizer, eu vou parar de cantar. Então para. E onde você vai parar? Se o senhor não fizer, no próximo congresso eu não participo. Então vá para ver o caminho que te espera. Deus não é pai de filhos mimados. Quem vive na palavra não bate o pezinho para Deus. Jesus não bateu pro Pai no meio do Getsemane, suando sangue, se sentindo sozinho. Ele disse: Pai, oh Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Sabe o que ele está dizendo? Tá doendo, se possível me tira daqui. A resposta do céu para ele: tira não tô afim. Manda os anjos, te consola, te conforta, te abraça, mas você levanta e continua caminhando. A palavra gera obediência e não questionamento. Jovens, sois fortes. Quem tem a palavra ama o próximo. Quem tem a palavra perdoa. Quem tem a palavra ama a Deus acima de todas as coisas. Quem tem a palavra vive em comunhão. Quem tem a palavra vive em santidade. Quem tem a palavra se abstém da sua própria vontade. Quem tem a palavra vive na pureza. Quem tem a palavra obedece. Quem tem a palavra guarda princípios. Quem tem a palavra honra a palavra. Quem tem a palavra medita na palavra, anda na palavra, acorda na palavra.